Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de João, capítulo 18. Jesus é preso. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, na qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomado uma companhia de soldados e alguns criados dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? E responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-se, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai esse, para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Jesus, porém, disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Então a escolta, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, possessor de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, dizendo, Pedro para dentro, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou. Ora, estavam ali os servos, os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo e sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntaram e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada a Jesus, dizendo, assim responde ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? E Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava ali e aquentavam-se. Disseram então, não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, perante aquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te viu eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhe, que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram, se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos, levai-o-vos e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação, os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
Pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse Pilatos: Que é a verdade? Dizendo isto, não ir ter com os judeus e disse-lhe: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador.